Oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje, eu e a Post-it juntamos 10 dicas de como você pode usar o seu Post-it no seu dia a dia, em sala de aula, nos estudos. Então fica pro vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, a primeira ideia é para quando você está fazendo um resumo, fazendo anotações em sala de aula e você tem que fazer algum desenho que represente aquela matéria que você está anotando. Tanto para você aprender melhor e entender o que você está escrevendo, quanto para fixar melhor na sua cabeça. Uma coisa que eu amo no Post-it é que ele tem várias cores diferentes, né? Então, além de deixar seu caderno bonito, você também ajuda a sua memória visual, porque você vai lembrar da cor que você fez aquele desenho, da cor que você fez aquela anotação importante. E a próxima ideia de como você pode usar seu Post-it é pegar um Post-it pautado, ou não pautado, mas eu prefiro pautado para isso, para escrever as matérias que você tem que estudar, as tarefas que você tem que estudar daquela matéria em sala de aula. Então, você pega o seu bloco, anota em sala de aula as matérias que o professor vai passando como tarefa e depois quando você chega em casa você ainda pode passar para a parede. O Post-it tem uma cola super adesiva que não descola por nada. E outra ideia é você escrever resumidamente todos os exercícios que você tem para fazer e colar direto na folha do caderno, porque toda vez que você abrir aquela folha daquela matéria você vai ver que daquela matéria você tinha que estudar tantos exercícios, ter feito tantos exercícios. Outro jeito que eu uso muito o Post-it, nesse caso é o Post-it transparente, é no meio de uma anotação que eu quero fazer um desenho que é bem específico, que é bem delineado, que eu acho que eu não vou conseguir fazer sozinha, eu simplesmente pego o meu Post-it transparente, coloco em cima do desenho que eu quero passar pro caderno, contorno ele e depois eu passo pro caderno e fica perfeito, fica muito bom. Eu adoro usar esse Post-it transparente para essas coisas. E ele é até bom para você copiar a fonte da letra também de um outro livro. Então, por exemplo, nesse gráfico aí, eu peguei a fonte também e fiz igual do livro, ficou bem legal. Essa próxima dica é muito legal. Você vai usar o seu Post-it para conseguir fazer anotações resumidas do que você precisa lembrar no seu dia a dia, do que você precisa realmente decorar para aquela prova e colocar na sua parede para você ficar olhando para lá e lembrando dessa matéria o tempo todo, revisando o tempo todo. Então é como se fosse uma parede de Post-it. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal só de parede de Post-it. Para essa próxima dica, você vai simplesmente pegar as informações mais importantes da sua folha, as informações que você precisa decorar, então fórmulas de exercício, qualquer coisa que você realmente tenha que fazer decoreba, você vai colocar no Post-it, porque você bate o olho e você vê que aquela informação é importante. E eu amo isso, principalmente para exatas. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com o meu Post-it em sala de aula é simplesmente numa aula de matemática que tá só exercícios de FUVEST, de vestibulares que eu preciso saber o tipo do exercício. Eu vou lá e fico só com um bloquinho de notas na mão, em vez de ficar com o caderno, e vou anotando os exercícios no bloquinho, depois eu passo pro caderno e deixo todos os exercícios que são mais importantes, que tem dicas no meio do exercício de como resolver, eu deixo eles marcados, mesmo destacados no meu caderno. Então eu sei que todos os exercícios importantes estão em Post-it. Assim, na hora de revisar, eu já sei que aquele tipo de exercício cai bastante e que tem um jeitinho certo de resolver, sabe? Não só FUVEST, mas Enem, Unicamp, qualquer exercício mais focado de algum vestibular, sabe? E geralmente o professor resolve com todos os detalhes na lousa, então eu copio tudo e já coloco todas as dicas. Agora, para essa próxima dica, você pode usar qualquer tamanho de Post-it que você quiser, mas eu vou usar o pequenininho porque eu acho mais prático. Então eu pego a parte do Post-it que não cola, coloco ela para cima, escrevo o nome da matéria e faço as divisórias do meu caderno com o meu Post-it. Eu ainda uso essas marca-páginas do Post-it para fazer subdivisões. Então, se eu tenho 2 frentes de biologia, eu vou colocar uma subdivisão para a segunda, sabe? Essa próxima forma de usar o Post-it é para você estudar. Então, sabe quando você faz um flashcard e deixa algumas lacunas para você lembrar da matéria e tentar resolver, tentar tirar da cabeça? Pois é, você pode pegar o seu Post-it transparente, escrever na lacuna a palavra que falta e quando você for estudar, você tira esse Post-it dali, tenta lembrar das matérias, tenta lembrar das palavras e depois, para você conferir se você falou tudo certo, é só você pôr por cima e ver se você acertou ou não. Eu acho uma forma muito boa de estudo ativo, porque você realmente está tirando informações da sua cabeça e não só colocando as informações o tempo todo. E eu gosto muito de fazer isso, principalmente com as matérias que tem muita decoreba mesmo. Então, algumas coisinhas de química, de teoria, enfim. Essa próxima dica para você
é simplesmente pegar o seu post-it e anotar aquelas informações extras que o professor passa em sala de aula, que você não sabe bem aonde encaixar aquela informação no seu resumo, mas você sabe que talvez seja importante para alguma prova ou seja só uma curiosidade mesmo. Então, quando é assim, eu gosto de pôr por cima das anotações mesmo, e, geralmente eu ponho em cima de uma anotação que não é tão relevante. Então, eu gosto de fazer essas anotações extras no meio da aula, usando o post-it, que me ajuda demais, principalmente quando não tem espaço no caderno para as anotações. E geralmente esses post-its são os que ficam mais bagunçadinhos, mais espremidinhos com as informações, mas é porque eu tô anotando rápido enquanto o professor fala aquela curiosidade, aquele fato extra aí, né? E esse é o meu caderno do cursinho, para vocês verem o tanto que eu uso post-it nas minhas anotações, no meu dia a dia, em sala de aula. Eles estão em tudo quanto é canto do meu caderno, principalmente do caderno de exatas, porque tem muita decoreba, muita coisinha específica para você saber, e o post-it me ajuda demais, principalmente com esse negócio de ter cores diferentes. Nossa, juro, pra mim a memória visual é perfeito, porque eu lembro da cor de cada post-it. Do tema que eu tô falando naquele post-it, então me ajuda muito a lembrar na hora que eu preciso. E agora, nos próximos minutos desse vídeo, eu vou deixar vocês vendo eu estudando um pouquinho, então vai ser um study vlog. E antes de eu começar a estudar, eu sempre marco o que eu tenho que fazer, quais exercícios eu tenho que fazer de cada matéria. E eu sempre uso post-it pra fazer isso. Então eu abro meu livro no capítulo que o professor passou em aula, e lá sempre tem indicando os exercícios que você precisa fazer do livro para você conseguir realmente exercitar aquela matéria. Então eu vou lá, anoto todos os exercícios que tá indicando para fazer e já colo o post-it que eu anotei esses exercícios no próprio caderno, na parte que eu fiz anotações da aula, porque daí eu já sei exatamente quais exercícios eu preciso fazer daquela parte daquela matéria. E como vocês podem ver aí, eu tenho 3 tipos de exercício. O que é o mínimo para você fazer, o de complemento e o mais difícil, que é o desafio. Então eu anoto separadamente, quais exercícios são de cada, porque daí se eu não conseguir fazer até o desafio, pelo menos eu faço o mínimo, a tarefa mínima e o complemento, sabe? Eu gosto de deixar tudo bem organizadinho, porque realmente facilita muito, muito, muito o meu dia a dia. E realmente, isso que me faz ser muito mais produtiva, sabe? E aí, assim, os post-its que eu coloco no caderno, eu anoto exatamente qual exercício que eu preciso fazer daquela matéria. E depois eu pego um post-it maior, depois que eu já terminei de fazer todas as anotações de exercícios específicos de todas as matérias que eu passei no dia, que eu estudei no dia. Eu pego um post-it maior e escrevo resumido tudo que eu tenho pra fazer. Então, por exemplo, hoje eu tive 7 aulas no cursinho. Eu vou lá e escrevo quais foram essas 7 aulas, qual foi a data, né, que foi passada essa lição de casa e o que eu tenho que fazer para eu terminar tudo. Então, tarefa de química, tarefa de física, tarefa de física de novo. Então, são as aulas que eu tive hoje. Eu pus a data ali no cantinho. E aí, conforme eu for fazendo esses exercícios, eu vou ticando ali no canto. E caso eu não consiga fazer tudo hoje, eu vou deixar ali na parede, amanhã eu faço e já tico certinho. Então agora eu comecei a estudar, né? Eu fiz os exercícios que eu anotei nos post-its. Comecei por química, depois fui pra física e assim vai. E realmente esses post-its me ajudam demais, porque daí eu não tenho que ficar abrindo a apostila pra ver qual que é o exercício que eu preciso fazer agora, qual que eu já fiz. Enfim, eu só vou usando o post-it, já vou aproveito e vou marcando ali no post-it mesmo quando eu já termino de fazer e já passo pro próximo.
Então é isso, gente. Essas foram algumas das ideias de como eu uso post-it em sala de aula, nos estudos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aproveita para vir conhecer os produtos da Post-it no link abaixo. Até a próxima. Beijos.